dia, Alberto. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Alberto, bem-vindo. Quero agradecer sua disponibilidade e generosidade de estar aqui com a gente para falar sobre os 100 primeiros dias do governo Lula. Está com você, querido. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos que estão aqui. Eu queria fazer essa coisa de política, né? Todo mundo gosta de falar, perguntar, interagir, né? Então, um petit comitê assim, né? Eu queria assim falar muito rapidamente, né? Alguns pontos de destaque. Eu vou trazer dois particularmente, pontos positivos que eu considero do início do governo e dois pontos negativos, tá? Para ficar equilibrado, né? 2-2, a gente fazer um empate. E aí vou falar de uma maneira muito breve, simplesmente levantando a bola, né? Para a nossa interação aqui, né? Bom, o que eu acho assim de positivo, né? Que eu acho que não tem a ver com Lula em particular, tem a ver com o fato de Bolsonaro ter sido derrotado, né? Eu acho que se ele tivesse sido derrotado por qualquer outra figura da política, né, a situação estaria como está hoje, estaria melhor. O que eu considero assim, Bolsonaro é do jogo você ter governos de esquerda e governos de direita. O que não é do jogo, né? Não é do jogo você ter alguém tão fora do senso comum, tão fora do razoável, como foi Bolsonaro. Não tem problema, vou fazer uma política de direita, vou atender mais o meu eleitorado, vou atender menos o eleitorado mais pobre. Mas, de qualquer modo, você mantém alguns limites do razoável, né? Quando a gente viu, né, a crise Yanomami agora no governo Lula, quer dizer que não tem razoabilidade nenhuma. Bolsonaro cumpriu o que ele falou, não vou dar mais nenhum centímetro de terra para os índios, né? Mas ele estava matando os índios, né? Adotando políticas para matá-los de fome, de doença, né? Tudo aquilo sendo permitido. A própria pandemia, né? Totalmente fora do razoável. Em todos os lugares do mundo, ainda a Suécia fez uma coisinha diferente aqui e acolá, mas todo mundo disse, não, queremos vacina, temos que vacinar. Ele falou, não queremos. Quer dizer, então, e aí tudo, tensão sobre o sistema, né, ameaças à democracia, declarações. Imagina, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gente estaria agora discutindo ampliar o número de ministros do Supremo, né, porque foi a discussão, cara, é uma loucura. Então, o que eu acho que teve desses 100 dias, que tem a ver com a personalidade do Lula também. Eu acho que Bolsonaro é um sujeito inteiramente fora do razoável. Talvez na política hoje, né, com destaque, só seja ele, né? Tem aquele cara que foi eleito, aquele cara bem jovem, que foi eleito deputado federal por Minas Gerais, né, Nicolas, que é um pouco isso, né? Tem uma Carla Zambelli da vida, mas ninguém, por hora, com projeção nacional, né? Mesmo os governadores de Estado, né? Nós temos governadores de Estado bem dentro, os melhores, piores, aquele que foi eleito em Santa Catarina é um horror. Quem assistiu lá um pouco da CPI da Covid sabe disso. Mas, enfim, tudo bem, é um problema regional, é um Estado, vai que o cara aprende no cargo, se destaca, não sei, né? Mas ninguém é como o Bolsonaro. Todo mundo dentro de uma certa razoabilidade. Então, nós temos aí 100 dias do Brasil voltar ao normal. O que eu chamo razoabilidade é o senso comum, a política opera no senso comum. A política é muito senso comum, muito senso comum. E nós estamos agora de volta ao senso comum. Nós tínhamos saído dele há 4 anos, então isso é algo muito louvável desses 100 dias. Né? O clima no país é outro. Vai ter sempre gente que discorda, os eleitores de direita avaliam mal Lula, são contra Lula, tudo bem, mas está dentro do razoável. Então, isso era o número 1. O número 2, né, que eu acho que é um aspecto positivo, né, que está ligado a esse número 1, que Bolsonaro represou
muito as demandas sociais. Ele fez aquela coisa do Bolsa Família no final, combustível, uma coisa eleitoreira, né, super instrumental. Ele nunca deu bola para a situação dos pobres, mas ele resolveu atender para tentar vencer a eleição, quase que deu certo. Mas ele nunca deu bola. Então, você vê, o caso Yanomami é um caso que merece destaque, mas eu estou envolvido aí com pesquisas e várias atividades, e a gente acaba sabendo algumas coisas aqui e acolá, muito específicas, de informação que a gente chama, né, do inglês anedótica, que chega só a você, né, muito provinciana, que todo mundo aqui vai ter um caso aqui e acolá dentro do governo Bolsonaro. Recentemente, né, eu tive notícia, tem um programa Cisternas, né, no semiárido brasileiro, que são 8 estados do Nordeste, exceto o Maranhão, mais o norte de Minas. Esse programa teve 2 etapas. É uma merreca, é muito pouco o gasto desse programa. A pessoa recolhe água das chuvas, agora talvez agora entre na seca com El Niño, né? Mas a Laninha, né, fez com que chovesse muito no semiárido nordestino. Tradicionalmente, chove 4 meses por ano. E aí já tinha sido implantado a primeira fase do programa Cisternas, que era para a pessoa ter água para o domicílio dela, né, que são cisternas de 16 mil litros, recolhe pelo telhado das residências, e estava sendo implantado um segundo programa de cisternas, que cisternas maiores, com 52 mil litros, que é para a pessoa poder ter algum tipo de agricultura. Tudo isso calculado, utilizando saber local, tudo muito bem feitinho. Tá? E o Bolsonaro cortou isso, quer dizer, a água das pessoas da região árida do Brasil. Né? Um negócio assim maluco, né? Isso é um exemplo que eu sei que eu tive um contato mais próximo agora recentemente, mas tem dezenas desses exemplos, né, de uma, como é que eu diria, de uma perversidade gigante. Então, tudo isso ficou represado. Esses e outros casos ficaram represados. E quando o Lula consegue, antes mesmo de tomar posse, aprovar a emenda constitucional que retira, né, bilhões, né, do orçamento do teto de gastos, ele permite atender a esse represamento. Represamento, por exemplo, que não acontecia no primeiro mandato de Lula. Então, eu achei que foi sábio da parte de Lula, né, tá lá a base dele pressionando, ele está respondendo à pressão, como eu disse, política é senso comum. Então, olha, Lula, estamos represados, precisa gastar isso, e ele foi lá e atendeu. Então, ele começou fazendo isso, ele não precisou fazer isso em 2003. Então, eu diria assim que são esses os 2 pontos que eu considero positivos. Né? Ele atendeu de cara a base dele e liberou um pouco, né, teoricamente, vamos ver o que vai acontecer, bom, agora eu vou começar a governar e pensar, né, no que precisa fazer de inovação legislativa, de mudança legislativa, para o país caminhar. Tá bom. Então, são esses 2 pontos positivos. O que eu chamaria, o que eu consideraria ser os 2 pontos negativos? Tá? As pessoas falam muito de comunicação do governo, eu não acho que seja. Né? Porque a comunicação de um governo que tem alguém como Lula, que tem alguém como Bolsonaro, são 2 comunicadores. Né? A comunicação do governo é o presidente da República. Então, para você dizer que a comunicação do governo está ruim, você tem que dizer que o Lula está se comunicando mal. E não é o caso. Eu não creio nisso. Né? Tudo que Lula faz em termos de comunicação, é claro que pode errar, né? Mas tudo é muito pensado, as frases que ele fala, que erros acontecem. Né? O presidente fala o dia inteiro, o tempo todo. Então, é impossível que não tenha erro. O importante é que seja mais acerto do que erro. A questão é que o que eu acho, né, desses primeiros 100 dias, isso é informação que eu tenho, tá? Informação de Brasília. O governo está mal na articulação política, né? E aí depende do Lula. Tudo, a gente está dentro do presidencialismo. Né? Quando a gente fala de um governo no presidencialismo, tem um autor da ciência política dos Estados Unidos que tem lá um livro, Os Estilos de Governar dos Presidentes da República. Fez um artigo, depois fez um livro muito erudito. Ele mostra como é que o estilo do presidente tem impacto na administração. Por quê? Porque é presidencialismo. Até no parlamentarismo isso acontece, ainda que o parlamentarismo seja mais partidário, um pouco mais partidário. Né? O presidencialismo é menos, a literatura toda mostra isso. Tá? Mas é tudo muito centrado no presidente da República. Então, quando eu digo que a articulação política está ruim, eu estou dizendo que isso recai no ombro de Lula.
tá? Tem dois episódios que geraram muito ressentimento e que são mantidos como episódios geradores de ressentimento lá, outros, né? Mas dois grandes episódios desse início de governo, que foi o Lewandowski ilegalizar o orçamento secreto, não ilegalizar em si, tá? Mas o contexto da ilegalização, de torná-lo ilegal. Porque ali, um pouco ali naquela semana que isso aconteceu, Lula estava sinalizando que iria aceitar alguma pactuação em torno do orçamento secreto. E aí, de repente, vem a decisão de Lewandowski. Podem ser coisas independentes ou não. Os políticos não leem como coisas independentes. Os políticos acham que Lula combinou com Lewandowski. Eu acho que não, mas, enfim, não importa o que eu acho. O que importa é a percepção do mundo político. Lewandowski com muita confiança de Lula, muito próximo, etc. Lula pediu, ele foi lá e tomou a decisão. Então, é assim que os políticos pensam. Então, foi muito ruim com Arthur Lira, isso. Não sei se Lula já sentiu isso, imagino que sim. O Congresso hoje é muito mais poderoso do que era quando ele assumiu no primeiro mandato. Então, isso daí foi muito ruim. Tá? Isso é falado até hoje junto aos parlamentares. A segunda coisa muito ruim é a própria formação do ministério do governo dele. Então, o ministério tem muitos parlamentares que são senadores ligados a partidos indicados, que são senadores, e poucos que são deputados. Tá? E teve um episódio em particular que até hoje é falado, que é a União Brasil, quando indicou os ministros. Eu entendo que o PT tinha seus motivos para não aceitar, indicou lá o Eumano da Bahia, que super anti-Lula, campanha, né, desde muito tempo. Então, eu entendo que o PT diga, não, eu veto esse cara. Mas o fato é que, no final, quem indicou dois ministros do União Brasil foi o Alcolumbre. O Alcolumbre é irrelevante do ponto de vista político. O Alcolumbre não comanda votos no Senado Federal. Quem comanda votos, ele comanda o voto dele só, todo mundo sabe disso. Tá? E isso está lá. Né? E aí, o que hoje tem na Câmara, por exemplo? Tem deputados, você vai conversar com deputados, eles dizem, o governo fala uma coisa e não faz, o governo não cumpre o que foi acordado. Isso é péssimo, 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 péssimo. Né? Alexandre Padilha, um excelente político, um político de mão cheia, muito jeitoso, conversa com todo mundo, mas o que os deputados estão dizendo? Ele anota nossas demandas e não faz nada. E aí vira assim meio, ele é garoto de recado, a gente manda recado, mas os recados não... porque ele é o articulador político, né? Não é Rui Costa. Rui Costa, o cargo de Casa Civil pode até extrapolar as suas atribuições, né? Mas a atribuição do cargo de Casa Civil é uma atribuição poderosa, porém poderosa do ponto de vista burocrático. É quem tem lá as planilhas com cargos, quem quer ir para onde, bababá. Do ponto de vista da articulação política, né? Ela está com Padilha. Mas só que a palavra final tem que ser de Lula. Tá? Então, Padilha leva as demandas e elas não são atendidas. Não sei. Lula não tem conversado com os deputados. No primeiro mandato, ele conversava muito. Está no início, tá? Ele pode mudar. O que eu acho que vai acontecer? O governo vai perder votações importantes. Os deputados, inclusive, já disseram que o decreto de Lula que muda as regras lá do saneamento, o novo marco do saneamento, ele vai ser revisado, vai mudar o texto, é líquido e certo. Então, será uma derrota do governo. Vamos ver como vai ser lida, se vai ser uma derrota grande, meia derrota ou não, simplesmente um aperfeiçoamento. Depende de qual será o resultado final. Mas eu acho que pode vir uma derrota mais complicada em breve. Por exemplo, o arcabouço fiscal vai ser aprovado. E aí tudo bem. Não, Arthur Lira diz, não, isso aqui a gente precisa, seria uma confusão no país não aprovar isso. O problema é que o arcabouço fiscal, depois de aprovado, serão necessárias medidas adicionais, que tem a ver com tributação. E aí eu acho que o governo vai perder uma votação importante. E será um recado para o governo. O que é? Esse início político muito ruim do governo, ele pode ser corrigido pelo bem e pelo mal. Pelo bem, né, tudo isso que eu estou falando aqui, o Lula sabe lá. Né? Pode não estar dando bola. Não, isso aí eles estão... porque é assim no mundo político, né? Eu convivo com eles. Alguém falou para o Lula, estão dizendo que você
promete e não cumpre. Não, isso é conversa deles. É assim mesmo a resposta. Isso é conversa deles. Eles estão falando isso para barganhar. Pô, já dei tanto para esses caras, já dei isso para fulano. Pronto. Simplesmente eu acredito que um cenário desse possa estar acontecendo. Né? Então, pelo bem, seria isso. Está chegando no ouvido dele e ele ouviu e deu crédito e vai mudar. Pelo mal, é perder uma votação importante. Tá? E algumas votações importantes, a gente sabe que elas não podem ser votadas novamente. Né? Você tem que mudar, tem que esperar, enfim, não é? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que esses primeiros 100 dias, né, e aí é sim responsabilidade de Lula, né, eles começaram mal, bastante ruins, então o governo não tem base, né? Nada tem sido votado, né, não tem pauta relevante nenhuma, o governo não tem base parlamentar. Né, ele precisa cuidar disso. Tá? E a segunda coisa, para encerrar essa breve fala inicial, eu acho que tem a ver com, né, as preocupações desse grupo aqui. Né? Eu estava... Né, esse livrinho é muito bom, vocês conhecem, Animal Spirits, né? Do Schiller, né, e do Akerlof. Né? Ele, lá pelo meio do livro, ele tem uma parte que é toda essa ideia de... Né, que nós, da ciência política, sociologia, a gente sabe disso há muito tempo, mas quando vai na economia, aquilo... atinge uma visibilidade, porque a disciplina economia é muito mais importante do que as nossas. Né? Então, a economia comportamental, mas isso, a ciência política sempre operou trabalhando com isso, a sociologia, não tem novidade isso para a gente. Tem um capítulozinho aqui, que é bem interessante, é o capítulo 5 aqui, Stories, né? Que ele chama atenção, ele tem uma frase o seguinte, que as narrativas, né, as narrativas e as histórias motivam, né, as pessoas, então elas mexem na economia. E ele vai dizer o seguinte: grandes líderes são criadores de histórias. Né? É bem interessante esse capítulo. Tá? Lula foi o Fernando Henrique foi um criador de história. Né? Quando, né, ele criou a história, modernizando o país. Então o cara fica na mídia batendo naquilo, né? E aquilo motiva os agentes econômicos, nesse capítulo eles mostram a importância disso. Tá? Lula foi um criador de história. Vamos tirar o país, vamos transformar o Brasil num país... Eu me recordo quando, no governo dele, o Brasil conseguiu o grau de investimento. O Lula é muito bom dessas metáforas. Né? Ele utilizou uma analogia que eu achei absolutamente brilhante. Ele disse assim: eu descobri que essa coisa de grau de investimento é como aquele bom pai que chegava em casa todo dia bêbado. Aí, quando ele conseguiu o grau de investimento, ele permaneceu bom pai, mas ele passou a chegar em casa sóbrio. Cara, eu achei aquela analogia absolutamente genial. Né? Então, o cara tinha uma história, né? Tá tornando o país um país organizado, um país sóbrio, melhorando a vida dos pobres. Ele contador de história, né? E aquilo motiva. Né? Tá atendendo, né, demandas do mercado financeiro, está unindo classes. Né? E aqui, nesse capítulo, eles contam a história do presidente do México. Ele presidiu o México entre 76 e 82, o José López Portillo, né? O sucessor dele foi o Miguel de la Madrid. E o Portillo, ele vinha de uma família de intelectuais, avô e pai, escritores. E ele mesmo, antes, em 1965, tinha escrito um romance, Quetzalcóatl, que é um deus, né, daquelas culturas pré-colombianas, que ele era o Quetzalcóatl. Então, era um contador de história, o Portillo. E é muito carismático. E ali, um pouco antes de ele assumir, descobriram algumas jazidas de petróleo no México. E ele fez um auê com aquilo. Né? Disse que o México só ia ficar atrás da Arábia Saudita, em reservas de petróleo. Enfim, ficou longe. Né? Mas o fato é que os autores aqui do Animal Spirits, eles dizem, olha, aquilo foi fundamental para... quando ele saiu, o país estava em crise, mas durante o mandato dele, na maior parte do mandato, aquilo foi importante para os agentes econômicos do México acreditar que o México tinha uma grande jazida de petróleo, que iria avançar, aquilo motivou. Então, o que eu acho, né, nesses primeiros 100 dias? De novo, isso pode mudar,
Mas, sei lá, eu não sei se o Lula... Eu acho que tem muita coisa de aleatório na política. A gente idealiza muito. Quando você está de fora, todo mundo idealiza. Todo mundo conta as histórias. Eu vejo todo esse pessoal mais desenvolvimentista, né, contando a história depois que ela aconteceu, como se aquele que tomou a decisão lá atrás tivesse clareza de que ia acontecer daquele jeito. Ele não tinha. Né? São decisões meio aleatórias. Né? O cara chega, alguém sugere. Quem é um político? Um político não somos nós, que lemos, estudamos, estamos debatendo, criteriosos. O político é um homem de ação. Chega um monte de sugestão na mesa dele. Ele não leu nada, não tem erudição nenhuma. Né? Chega um monte de sugestão na mesa dele, ele vai pescar uma. Olha, o grau de aleatoriedade é muito grande. Né? Ele vai pescar uma pensando assim, quem é que vai me apoiar, como é que eu estou, um monte de variável. O cara tem um computador na cabeça dele brilhante, né? Ele está vendo o que eu tenho, qual é o caminho, onde eu vou ter essa briga, onde eu vou ter aquela, e ele vai lá e toma decisão, e algumas dão certo, outras não. Né? Então, assim, né, nós aqui, do nosso ponto de vista intelectual, é uma crítica, né, a segunda crítica que eu faço, né, eu não vejo o governo assim, né, não sei, aí talvez seja até a própria esquerda, de um modo geral, de vez em quando eu posto isso no grupo, sei lá, preocupada com agenda pequenininha, entendeu? Eu fico pensando assim, nós aqui estamos preocupados se o Brasil vai deixar de ser renda média e se tornar renda alta. Muita gente já deixou de acreditar que seja possível. Né? Mas, assim, pelas demandas da esquerda, pelas preocupações de Lula nesses primeiros 100 dias, eu não vejo nenhuma esperança. Eu fico pensando assim, para se tornar de renda alta, você tem que ter um foco muito grande em educação, em sistema de inovação, em exportar. Né? E o governo está preocupado, né? Eu brinco, né? Se o cocô vai ser estatal, né? Então faz lá um decreto para dar, qualquer município pode contratar uma empresa estatal de saneamento, pelo amor de Deus, né? Isso é brincadeira, entendeu? Não pode privatizar os Correios, a carta tem que ser estatal para chegar no Amazonas. Sei lá, sabe, é uma agenda que eu acho antiquíssima, retrógrada. Né? Em termos de preocupação, não estou dizendo para não fazer isso, mas isso se torna o centro das coisas, quando o centro deveria ser outro. Né? Eu acho que Lula não tem clareza disso, né? Não vejo essa discussão, né? Essa discussão provavelmente só está fora do governo, não está dentro do governo, não sei até que ponto isso chega na mesa dele, não sei que se chega é uma coisa, não, esquece, isso aí... Né? Porque é um pouco isso. O que os políticos querem? O que Lula quer? O que o Tarcísio quer? O que Bolsonaro quer? Poder. Né? Aí, quando chegar no poder, sei lá, a gente mantém. É isso que eles querem. Cheguei no poder, quero manter. Não, o que precisa fazer para manter isso aqui? Precisa levar o país, deixar de ser renda média para ser renda alta? Esquece isso aí. Isso é coisa de economista, de intelectual. Entendeu? Mas eu acho muito frustrante, né, esse debate, né, essa coisa, né, reindustrializar. Você não vai se tornar uma potência industrial, a gente sabe disso. Né? O esforço é muito grande, não tem recurso, né, sejamos realistas. Mas, de repente, você pode aproveitar o que já está aí, dinamizar. Né? Você não vê. Né? Eu não vejo o governo e não sei se será dada prioridade. No mínimo, teria que ser dada muita prioridade para a educação, no mínimo, para juntar o social com o econômico. Né, educação / sistema de inovação. Aí você vê uma iniciativa aqui, eu vi essa semana o INPA agora vai fazer curso de matemática para preparar cientistas, ajudando o sistema de inovação, mas são iniciativas isoladas, não é uma política que saia da presidência da República. Para que isso tenha sucesso, no presidencialismo, o presidente tem que ser, né, o chefe disso, o presidente tem que contar essa historinha, tem que dar uma de José López Portillo e contar essa historinha. Né? E eu não sei, eu acho que esses primeiros 100 dias pode indicar que vai ser assim sempre. Eu fico vendo, assim, pelas nossas interações do nosso grupo e outros de esquerda. A esquerda adora essas coisas estatais. Né? Tem, de fato, uma agenda retrógrada, no meu entender. Né? Não está pensando no país se tornar rico. Está pensando em controlar setores da economia. Vamos controlar, é importante controlar. Uns porque são estratégicos, outros porque se deixar de controlar não atende os pobres. Tem sempre uma justificativa. Então, assim, está sempre pensando pequeno, né? E aí é a base do Lula. Então, aí não teria nada de aleatório, ele estaria atendendo a essa base que pensa assim. Bom, era isso, né, em termos de provocação, né, para, né, 2 pontos positivos e 2 negativos, conforme eu falei.
Muito bom, Alberto. Eu vou abrir aqui para as pessoas, enfim, participarem, comentarem. Ninguém fala nada, eu vou começar eu com uma provocação. O Zé Márcio não falar, eu acho incrível, porque ele não está prestando atenção, ele só conectou e foi fazer outra coisa, hein? Não, ele está até com o microfone aberto aqui. Pô, Zé Márcio, você sabe o que o Milor falou, né, Zé Márcio? As pessoas que falam demais mentem, porque uma hora cabe o estoque de verdade. Você acabou de provar isso. Eu falei pouco, porra. Bom dia, vai, Cris. Deixa eu fazer aqui um comentário, mais associado com o final da tua fala, que não era o que eu estava querendo falar, mas enfim. Eu entendo, qualquer pessoa que já ocupou um cargo conhece um pouco a parte não fictícia da história. Né? Você sabe que tem uma certa aleatoriedade, sim, tem um senso de oportunidade, tem uma questão de agenda que muitas vezes você não domina, que ela se impõe. Né? E claro que tem um bando de pessoas aí organizando agendas para o governo, para que ele até se perca um pouco nessa discussão, né, do privatiza, não privatiza, que talvez não devesse mesmo estar presente nesse contexto. Mas, olhando um pouco para isso, eu também acho que qualquer um que se reelege, né, ou que assume um cargo novamente, busca aprender com erros do passado. Né? Olha para si mesmo para criar uma nova agenda em função daquilo que fez. A agenda do Lula na área da educação foi uma boa agenda no seu governo. Né? Foi, enfim, impressionantemente ampla, né? Acolhedora, transformadora, em termos geográficos, em termos de renda, em termos de marcadores sociais da diferença. Ele teve uma agenda educacional muito significativa. Será que essa agenda não aparece agora em função dessa curva de aprendizado? Olha, fiz esse investimento, isso não me manteve no poder, né? Isso não estabilizou a minha persona. Eu vou buscar uma outra agenda. Como é que você vê essa possibilidade da agenda que está sendo construída agora, está sendo endereçada para essa percepção de erros do passado, em síntese? Cris, não sei, né? Essa coisa, quando a Dilma assumiu, eu errei muito. Eu achava que a Dilma ia seguir um caminho correto, porque eu disse, ela fez parte de um governo que fez isso, deu certo. Então ela vai repetir. E ela não repetiu. Essa coisa de aprendizado, eu fico pensando a visão do Lula hoje, né? Ele está mais velho, tem menos energia, mas até que ponto uma pessoa mais velha, perdão da expressão aqui, para muitas coisas do passado, hoje ela não liga uma espécie, como a gente chama, né, na nossa expressão chula, né, liga o foda-se. Né? Antes eu me reunia com deputados, agora eu não quero mais saber disso. Não sei até que ponto. Né? Falando especialmente da educação, tá? Nós, você, todos nós sabemos, né? Que a nossa educação se expandiu muito, a educação fundamental foi universalizada no governo Fernando Henrique, foi inclusive a exigência da Constituição de 88, né? Mas a qualidade do ensino é muito ruim, a qualidade é péssima. O Estado de São Paulo, o cargo de diretor de escola é eleito, né? O cara, não, é concurso, perdão, é concurso, depois você faz um concurso para diretor de escola, porra, você se torna diretor de escola, como é que pode isso? Isso é uma loucura, né? Então, assim, você pensa a situação e aí você pensa o seguinte: você tem um Ministério da Educação que dá diretrizes, né? Mas que grande parte do recurso do Ministério da Educação, por ser federal, claro, é das universidades, né? Então, a gente já sabe que vários países do mundo pegaram as universidades e passaram para o Ministério da Ciência e Tecnologia e diz assim: vamos criar inovação. Agora pega as universidades, todo o orçamento dela passa para o Ministério de Ciência e Tecnologia. E o Ministério da Educação cuida do ensino básico e do ensino médio, no caso federal, seria dar diretrizes para o Estado, criar políticas, incentivos, ou seja, dá para fazer muita coisa. Né? Agora, você daria um foco. Não tem isso. Você vê alguém falando no Brasil de fazer... Por quê? Né? Aí eu fui ver, antes da campanha, Lula se reuniu com os reitores. Né? Os reitores, né, das universidades, tem muito... As universidades mudaram muito, as federais,
mas assim, você tem uma parte desse grupo de reitores que fica representando, né, demandas, né, corporativas de professores que são funcionários públicos, né? É um negócio meio maluco, entendeu? E aí Lula, nessa reunião, antes da campanha, e mesmo depois, vai lá atender essas demandas. Então, você vê aquilo, né? Você tem que criar, já tem agora na legislação, fundos patrimoniais, você tem que dinamizar as universidades, muito mais, tem muitas áreas dinâmicas hoje em várias universidades. E criar isso, mas elas não podem estar misturadas no Ministério da Educação com o ensino básico e o ensino médio, né? Você tem que dar muito foco a isso, a gente sabe. Pô, todos os países estão mexendo com a educação, agora essa coisa de inteligência artificial. A gente vai continuar ensinando microconhecimentos de química, de física, de biologia, entendeu? É um negócio meio, né, sei lá, esquisito. Tá? Mas por quê? Você está lá no Ministério da Educação, o ministro, né, a secretária executiva, que é excelente, ambos, né, vão ter que. O volume de recursos é todo do Ministério das federais, e eles têm que atender, né, todo mundo que opera esse sistema. E aí fica relegado para segundo plano as diretrizes, incentivos, né, e aí isso vai fazer o quê? Você tem um Fundeb da vida que fica atendendo demandas de parlamentares, e fica uma disputa política em torno dos programas, né, porque tem muito recurso discricionário ali, entendeu? Olha, é difícil, tá? E aí aquilo chega na mesa do presidente da República e diz: não, nessa briga eu não vou entrar, resolvam lá vocês. Eu imagino o Lula falando isso. Não me traz isso aqui é inviável, esqueça. Eu sei lá, eu não. É um pouco desanimador. Acho que a primeira medida tem gente que ocupa cargos importantes que sabe disso. A Inglaterra e outros países levaram as universidades para o Ministério, para a Secretaria, enfim, cada um dá um nome, da Ciência e Tecnologia, e deixou o Ministério da Educação só com educação fundamental e ensino médio. E aí você tem foco. A gente não vai fazer isso, eu não vejo a gente fazendo. É porque nesses países, Alberto, eles já superaram uma etapa que a gente ainda não superou. A gente tem um desafio duplo, né? É o desafio da inclusão, e a gente não tem professores. Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente precisa olhar para o ensino superior como formador de professores para o ensino básico fundamental, porque a gente não tem um número suficiente, né? A gente tem uma etapa para trás, né, que é de qualificação e de formação de docentes, para melhorar e aprimorar o ensino básico fundamental, que você tem toda a razão, não está na gestão do Estado federal, né, do governo federal, mas, ao mesmo tempo, ter uma agenda de pesquisa, de fronteira de conhecimento, de atualização, que talvez devesse estar conversando melhor com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas eu acho que tem uma dupla questão aí para a área educacional, que a gente não pode só importar o modelo de fora, porque senão a gente descuida de uma parte que já foi cuidada no governo anterior, que é a formação de docentes. A Regina levantou a mão, mas antes de ela falar, deixa eu só falar, eu conheço, ele era deputado federal, eu conheço, né, de Brasília, um cara, é jovem ele, né, que foi secretário de Educação do Marconi Perillo em Goiás. Tá? Eles tiraram, o IDEB de Goiás era 16º, pulou para 2º, 3º, nacional. Né? E ele, uma vez eu levei ele para falar, valia a pena ele um dia falar para nós. O que ele fez? Ele tomou medidas muito simples. Primeiro, a maioria dos professores não estava em sala de aula, estava em cargos burocráticos da secretaria. Aí ele criou um incentivo para botar em sala de aula. Número 2, ele criou um incentivo para que os professores preparassem a aula e tivessem um planejamento para o semestre. Não existia isso. Pagou para eles fazerem isso. Número 3, ele pagou para os professores darem aula do início ao fim, tudo com pequenos incentivos. Número 4, ele diz o seguinte: bom, todos eles são empregados do governo. Então, ele pegou os diretores de escola e disseram: tá bom, né, vocês querem escolher o diretor de escola, você escolhe, mas os diretores vão assinar um contrato de gestão com o governo do Estado, que nós é que pagamos o salário deles. E eles vão ter que cumprir isso, esse contrato de gestão. Né? E aí ele tem lá o número, né, tantos 1.000 escolas, tantos 1.000 diretores, e aí ele falou o seguinte, né, de tanto em tanto vai ser avaliado e pode ser destituído.
né? Eles, na primeira avaliação, destituíram muito pouquinho, percentual muito pequeno. Disse que aquilo teve um efeito de demonstração brutal. Os diretores... E ele falou, Alberto, eu não tomei nenhuma medida estapafúrdia. Eu só tomei medidas simples. Nós tiramos o IDEB de 16º para 3º lugar. Tá? Isso tinha que ser diretriz do governo federal, entendeu? Muitos governadores rezam para o governo federal aprovar uma lei para que eles não tenham que aprovar isso nas assembleias legislativas, que eles não vão conseguir. Então, você cria uma lei federal e aí o governador diz, agora eu tenho que cumprir essa lei. Então, o diretor, sei lá, em São Paulo, o diretor não vai mais poder fazer concurso, que é um absurdo você fazer concurso para se tornar diretor de escola. Você se torna dono do cargo, é concurso para juiz, né? Concurso para professor, você é o dono do cargo. Passei no concurso, agora eu sou o dono do cargo. Porra, loucura isso. Você entende? Então, assim, tem muita coisa. O exemplo desse cara é micro, são micro mudanças. Só que você só pode fazer essas micro mudanças se você tiver foco. Se você não tiver foco, você não vai fazer essas micro mudanças. A Regina. Olá, tudo bom? Tudo bem, Regina? Deixa eu só fazer uma breve introdução, porque eu não sou economista, né? Então, como uma pessoa da área de comunicação que pesquisou comunicação, educação e consumo na Vila Brasilândia, e os poucos dados do IBGE que eu fui olhar foi com uma dica da professora Cristina, né? Porque eu fiquei procurando no Atlas, feito uma louca, uma sub-região, né? E eu não achava. Ela falou, manda um e-mail, eles respondem. Eu falei, sério? Ela, sério. Na mesma hora eles me responderam já com o link da região que eu queria. Quando eu abri os dados, você tinha, né, em 2015, só a comparação 2010, 2006, se eu não me engano, né? E 2000. É isso, né? 2000, 2006, 2010. Depois, a gente, quando ia ter os novos dados do IBGE, veio, enfim, deve ter um gap agora, vai dar até um susto, né? Quando a gente olhar, eu imagino. Bom, o que você tinha? Você tinha uma melhora de uma média de 10% em todos os indicadores que me interessavam, porque eu estava com famílias, né? Eu olhava pela educação, mas do ponto de vista das famílias. Então, aposentadoria, acesso, né, dos aposentados, os dados de saúde, vacinação, etc., de presença em escola, tudo tinha melhorado absurdamente ali, de 2010 a 2014. Mas o que, usando ali a comunicação e educação, o que a gente via era que faltava tudo não, praticamente tudo do básico das escolas. Então, assim, desde um ambiente para aquelas crianças não se sentirem oprimidas, né? Com um teto minimamente que não caia, que não vaze na chuva, né? Uma janela que minimamente feche e abre, que você não morra de calor no verão e não congele no frio, né? Que você tenha um portão onde você entra, que minimamente tem um inspetor que foi capacitado, que ganha bem para aquilo. São coisas tão básicas, mas tão básicas, que aquelas crianças já... Aí, quando você vai para a casa delas, porque como eu visitava as casas, às vezes a rua não é tão ruim, mas a desestruturação familiar ali, e o caos interno daquele ambiente da casa é uma coisa indescritível em alguns momentos, assim. Aí, quando ele sai da casa dele, passa o dia na escola, eu perguntava para uma que estava no Fundamental 2. Ela, né, não tinha muito família, então ela saía sem tomar café. Daí ela falava, mas você não comeu nada? Não, às 11 a gente almoça. E o que é o almoço? É aquele arroz papa, depois uma maçã estragada. Enfim, então, se a gente tivesse minimamente o básico de qualquer escola razoável, com professores que não ficam transitando o dia inteiro, né? Ainda mais por São Paulo, que eles tenham dedicação integral àquele espaço, que eu acho que deve ter sido o que ele fez em Goiás, né? Rapidamente, você tem uma melhora a olhos vistos num período curto, né? Se você olhar um ciclo de 3, 4 anos, é um período super curto, né? Sim. Aqui eu estou falando não como economista, mas eu imagino que seja, né? Sobre se a gente olhar o longo prazo ali. Esse era um ponto que eu queria dar um pitaco, e um outro que você falou bem no início da sua conversa, que aí a gente fala de Bolsonaro, mudar um pouquinho de assunto, mas todas aquelas definições sobre necropolítico, ele tica, né? Acho que todos os quesitos, pré-requisitos, Sim. enfim. Se você pudesse também falar um pouquinho sobre isso. Não, olha, essa coisa do Bolsonaro, o que eu acho? A elite política tem um acordo tácito para tornar ele inelegível, né? Não prende, tudo bem, torna ele inelegível. Eu acho que ele vai ser inelegível. A nossa tradição é por 8 anos, então as 2 próximas ele não disputa.
Eu acho que Lula disputa a reeleição, conseguirá ser reeleito. Tá? Ser reeleito, a probabilidade é muito alta, tem que ter uma hecatombe, uma crise muito grave. Se o governo for mediano, ele vai ser reeleito. E aí, né, toda a elite política, mas está trabalhando assim, Tarcísio reeleito governador de São Paulo, Lula reeleito presidente. Aí depois Tarcísio disputa a presidência. Tarcísio não é bolsonarista. Tá? Ele, no momento, ele faz alguns acenos, né, aquela secretária lá de cultura, né, foi um pedido do Eduardo Bolsonaro para ele, foi o único, ele disse, vai atender, deixa. Né, ele faz alguns acenos porque ele diz, olha, ele não é bobo, né? Se eu não fizer aceno, alguém entra nessa área e pega. Né? Então eu tenho que ter um pezinho lá, apesar de eu não ser. Ele não é, ele é um tecnocrata, basicamente, Tarcísio. Né? E aí, quer dizer, a elite política mais esclarecida está trabalhando com essa perspectiva, que eu acho que é uma perspectiva muito razoável, né? Uma alternância de poder, esquerda, direita, uma direita. Né? Agora, para isso, o Bolsonaro tem que estar fora do jogo, né? Porque eu acho que a elite percebeu, esse cara não pode. Agora, quem Bolsonaro apoiar vai ser competitivo. Né? Eu não sei quem ele vai apoiar na próxima eleição, mas vai ser um candidato que vai ficar em segundo, né? No meu entender. Está aí, ele mobilizou. Agora, de qualquer modo, né, o Brasil... houve uma desradicalização. A elite é muito... Essa coisa de polarização, eu andei pegando papers aqui e acolá. Alguns países do mundo se polarizaram, Brasil, Estados Unidos são exemplos que nós sabemos, outros não. Outros foram na direção contrária. Por exemplo, a Alemanha, né, tem medições para isso. Isso eu estou falando em termos de opinião pública, tá? Eleitorado. Como é que você mede isso? Você pergunta... Você faz uma pesquisa e pergunta para a pessoa a preferência partidária dela, ela diz. Aí você pede para ela avaliar, tem uma nota de 0 a 100, qual o sentimento que ela tem para o partido que não é o dela. Né? Então, se essa nota vai piorando, vai polarizando. Se essa nota vai aumentando, vai despolarizando. A Alemanha despolarizou. Né? E tem uma certa literatura, tudo vai ter, né? Papers contra e a favor, vocês que são de economia sabem disso. Né? Tem uma certa literatura que diz o seguinte, a polarização, eu acredito muito nisso, a polarização e despolarização tem muito a ver com a interação com a elite. Né? Não só, né, tem a ver, tem gente que está estudando isso, momentos que você gera muita desigualdade, momentos geradores de desigualdade, cria um grupo de ressentidos, aí tem um racha na elite. Né? Mas, de qualquer modo, a elite alemã, você vê, a Merkel ficou 16 anos no poder. Dos 16 anos que ela ficou, em 8 anos, os 8 anos da segunda metade, ela governou junto com o principal partido de oposição. E lá na Alemanha não é brincadeira, é social-democracia e democracia cristã. São partidos seculares. Né? É como se o PSDB tivesse governado, tendo ministro da Fazenda alguém do PT. Lá atrás. Né? Foi o que a Merkel fez. Mas, então, Alberto, desculpe te interromper, mas a Merkel segurou o Putin, né? Ela era a Merkel, também não é Não, eu só um. estou dizendo, eu estou só pensando, Regina, só do ponto de vista do exemplo que a elite dá para o seu eleitorado. Então, na hora que a Merkel coloca no governo dela os social-democratas, eu não sei detalhes, mas imagino que tenha sido uma guerra interna nos dois partidos. Pô, que absurdo fazer isso. Na hora que ela faz isso, o eleitorado vê e despolariza. Tá? Entendeu? Então, está muito na mão de Lula, eu estou pensando essa literatura, a elite pode polarizar ou despolarizar. Tá? Então, eu gosto muito, né, pensando nessa literatura, por exemplo, quando teve o evento lá, a tragédia do litoral norte de São Paulo, eu achei muito bom Tarcísio e Lula se encontrarem, né, e estarem ali, porque eu acho que é isso, é tentar dar sinais para o eleitorado que trabalha-se junto. Né? A gente não chegará a um ponto de colocar o opositor no governo, mas você pode ter muitos sinais bacanas nessa direção. E aí você neutraliza esse bolsonarismo, mas leva tempo. Da mesma maneira que levou tempo construindo isso, Lava Jato, mídia, foram 4, 5 anos, você vai levar tempo para despolarizar e vai depender da elite, em particular do presidente da República. Tá? Essa coisa da educação, o exemplo que você dá, tá, Regina, de novo, foi você mesma falou, né? Está na direção do que eu falei, quer dizer, são muitas coisas simples, mas, cara, você precisa se dedicar àquilo.
né? Quando você fala da família, tem vários países do mundo, já os Estados Unidos, é tudo centralizado. Você ajudar a pessoa a ter uma estrutura familiar. Você pode ter uma política pública que ajude negociadores que vão lá, né, negociar pais que se separaram, estão brigando. Cara, no mundo inteiro tem iniciativas, eu imagino que no Brasil tenha, né, tem conselho tutelar disso, daquilo, e certamente tem coisas informais ali. Então, assim, aí você tem que ter Ministério da Educação que lide com isso, só. Entendeu? E não com, demanda da CAP, CNPq. Cara, isso é uma loucura, né? São mundos que não tem nada a ver, né? Você, sabe, você tem que cuidar das crianças e dos jovens brasileiros na educação. E aí você tem que ter foco, só pensar nisso, só pensar nisso. E deixa alguém só pensando nas universidades. Você não pode misturar as duas coisas. E eu entendo quando a Cris fala, eles chegaram num ponto de evolução. Cara, mas sim, eles chegaram, mas eles estão dando uma pista. Olha, isso aqui funciona. Né? A gente pode entrar antes nisso e dizer, separa essas duas coisas e faz ter foco nessas duas. Você vê, a ministra agora da Ciência e Tecnologia, é um ministério que, se tivesse universidade, teria outra importância. Ela está em plena campanha eleitoral, no Brasil inteiro, fala de juros do Banco Central, é uma piada, entendeu? Se ela tivesse todo o sistema federal de educação de universidade na mão dela, ela estaria trabalhando e não viajando o mundo fazendo campanha, Pernambuco, né? Teria que lidar com isso, mas ela tem mais de manobra para ficar falando de juros do Banco Central, de Roberto Campos Neto, é uma piada, entendeu? E aí cabe ao Camilo Santana lidar tanto com universidade quanto com ensino primário. Porra, loucura. O Alberto, tem um trabalho que eu acho que é muito bacana, que se não me engano, é do Itaú, né, com escolas, e eles têm um diagnóstico muito interessante de que você tem uma centralização da gestão das instituições de ensino e um encouraçamento da gestão, né, com medo de que a coisa dê errado. Então, assim, não pode estourar a folha de pagamento, não pode contratar. O dinheiro que entra, a verba tem que ir para a merenda escolar, então não pode ir para uma reforma de prédio. Então, o diretor da escola ele tem muito pouca gestão mesmo, de fato, nas instituições. Mas o que eu acho mais interessante do diagnóstico deles é que eles classificaram as escolas por tipo, né? Eles falam que tem escolas que estão voltadas para resultado, escolas que estão voltadas para a redução da criminalidade, para sobrevivência dos estudantes, escolas que estão voltadas para retenção, para que não perder esse aluno, né, para esse cotidiano, para essa vida. Você veja que assim existem muitos microproblemas, né, que exigem, eu acho que sim, uma diretriz, mas uma diligência, não políticas, né? Tem que ter uma meta, um resultado, um objetivo, e aí você tem que dar uma certa condição de gestão nesse microambiente. Mas eu queria voltar numa outra questão, que assim, vamos lá, me parece que falta um diagnóstico, falta um projeto, falta um direcionamento, né? E não faltam inimigos do ruim, né? Ou amigos do ruim, do péssimo. Então, é o Banco Central que não está ajudando. É porque a política tributária, a reforma tributária vai ser difícil de passar. Enfim, qual é o projeto, né? Qual é a perspectiva para esses 4 anos de governo? Para onde que a gente está sendo conduzido? Como é que a gente se insere nesse mercado mundial hoje, que tem cadeias produtivas desconstruídas, que estão sendo reconstruídas com uma regionalidade, então tem uma oportunidade de uma inserção interessante, e que a gente tem o que a gente chama de economia de plataforma, que são grandes negócios que desrespeitam fronteiras geográficas e que o governo, de certa forma, está olhando para isso, né, porque a gente vê que ele está pautando, mas que é uma outra questão que coloca limites à nossa inserção internacional. Eu não vejo essa fala, eu não vejo esse diagnóstico, não vejo essa preocupação. E eu me preocupo muito mais com isso, porque aí a agenda política é a do imediatismo. Isso para mim é um pouco frustrante, tá? Desses primeiros 100 dias,
e eu acho mais assim, eu não vejo no horizonte que isso vá mudar, a não ser por esses fatores aleatórios. Nós nos relacionamos aqui, um grupo de pessoas variadas, profissionalmente, mas economistas que têm uma certa massa crítica no Brasil, no mundo, né, dizendo, se você quiser, eu fico vendo o pessoal olha muito para a Ásia, mas a gente não vai reproduzir a Ásia. Nós somos cristãos, católicos, né? Aí eu passei a olhar, e detalhe, esses países todos, têm uma população muito menor do que a do Brasil. Quem mais se aproxima é a Coreia, né? Então, a China, a gente não sabe aonde a China vai parar, né? Está indo muito bem, etc., né? Mas a renda per capita, o PIB per capita ainda não é, né? Passou o Brasil, tudo, mas a gente não sabe até onde eles vão. Pode ter uma crise, pode não ter. É difícil com uma população como a nossa. Aí eu passei a olhar mais outros países, mas também a dimensão é muito pequena, né? Portugal, Irlanda. A Irlanda tem 4 milhões de habitantes, 5 milhões. Portugal tem 10. A Espanha é um pouquinho maior, né? Então, assim, esses países são católicos, ou têm matriz católica, né? A religião está muito enfraquecida hoje em dia. Mas, assim, então talvez o exemplo venha daí. Mas é difícil ter uma ação coletiva no Brasil. É um país muito centralizado, né? Essas políticas precisam de persistência, continuidade. Né? Só para pegar o ponto da educação, só para falar um negócio para vocês, eu tenho um dado antigo, mas não tão antigo assim, se a gente pensar que o Brasil está perdendo tempo. Eu estava na Ipsos em 2007, trabalhava com um americano, né? E aí eu disse, dizem que, né, o brasileiro não sabe, o americano não sabe geografia, vamos fazer uma pesquisa. A gente tinha uma pesquisa todo mês, Pulso Brasil, presencial. Então, vamos perguntar se o brasileiro sabe geografia, vamos dar um mapa mundi e um mapa do Brasil e perguntar localizações de países e estados. 2007. Tá? Eu tenho dado aqui, falar para vocês, a gente deu um mapa mundi e pediu a localização de Brasil, Estados Unidos, Argentina, Japão e França. Um vizinho, um país importante, Estados Unidos, um na Europa, um na Ásia, pedimos a localização. Pois bem, isso em 2007, quem apontou no mapa a localização certa do Brasil foi 50% da população adulta brasileira. Isso em 2007, quando você diz o Brasil tem que estar, né, inserido, tem que disputar a economia, 50%, patético. Tá? Se você quer saber por escolaridade, eu não tenho isso aqui agora no momento, mas pega Estados Unidos, 18%, Japão, 8%, França, 3% disse a localização certa. Isso em 2007. Hoje vai estar quanto a localização certa da França? 20%? Bom, estados do Brasil, a gente deu São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Ceará e Pará. 9% deram a localização do Ceará correta. O estado que teve a localização mais correta foi o Rio Grande do Sul, 29%, talvez, né? Sul, aí olha para baixo no mapa, não sei. Né? São Paulo, 23% deu a localização correta de São Paulo, 24% da capital do país. Né? É ridículo. Isso em 2007. Aí, quando chegou em 2009, eu perguntei assim, né, quantos centímetros tem 1 metro? 60% dos brasileiros responderam corretamente. No ensino universitário, 84%, quem tinha universidade. Ensino médio, 70%. Né? Não sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Tá? Perguntei, onde nasce o Sol? Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Nacionalmente. 37% responderam que era no leste, corretamente. O resto, todo mundo respondeu errado. Quer dizer, é ridículo. É ridículo. Né? Então, sabe, eu posso repetir em algum momento essa pesquisa hoje para ver o quanto mudou, mas está lá, está atrasado. O país é atrasado. Né? Era para ter um acerto, naquela época que isso foi feito, muito maior. Né? E não tem. O que as pessoas mais acertaram é quantas gramas tem 1 quilo. Né? Aí tem um percentual altíssimo. Por quê? Porque a pessoa tem que ir ao mercado, tem que ir à feira, é um aprendizado prático, não é um aprendizado em sala de aula. Né? Então, isso é grave. Roberto, tem uma colocação aqui do Felipe, que ele redigiu. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, peraí. Ele fala que, no essencial, ele concorda com a fala, no entanto, ele ficou com dúvida sobre o endereçamento da sua crítica. Há ainda alguma agenda preocupada com desenvolvimento e incremento de renda, etc.? Esta agenda está justamente com a esquerda, com todos os seus problemas. A direita liberal não parece capaz de discutir nada além do resultado contábil do setor público.
Eu acho que são os dois. Cada um mira, cada um é retrógrado do seu jeito, né? Cada um é retrógrado. A nossa falta de foco, né, para tirar o país da renda média e levar para a renda alta é uma obra coletiva, não é uma obra de esquerda ou direita. Tá? É uma obra coletiva. Né? A esquerda, eu acho que tem essa visão retrógrada, né? O mundo inteiro, né? As coisas são privadas, você regula, faz parceria com o setor privado, o Estado entra, tem aí Paulo Gala, Mazzucato, o Estado entra, apoia, etc., mas você tem um dinamismo de tocar as coisas privado, né? Então, isso é não retrógrado. E a nossa direita, né, tem esse viralatismo, entendeu? Então, não quer ter nada nacional, né? Para mim, o pior exemplo de todos, que por razões fortuitas, né, foi neutralizado, deu para trás, né, foi na direita apoiar a venda da Embraer. Né? Então, cada um é uma obra coletiva. Né? Ficar na armadilha da renda média não é uma obra nem de esquerda nem de direita, é de ambos. Né? Então, eu endereço para ambos. Né? Basicamente isso. Muito bom, muito bom. Cris, posso fazer mais uma pergunta? Pode, né? A pesquisadora Isabel Ferran, que veio para o Brasil já algumas vezes, fez acho que o pós-doc dela aqui na USP, que é da Nova Lisboa, enfim, uma universidade portuguesa. Ela chamou muita atenção na última fala dela aqui sobre a reestatização dos Correios de Portugal. Né? E a fala dela ela não veio para falar sobre isso, esse não era o tema dela, mas ela parou alguns minutos para chamar atenção sobre essa questão, né? Que realmente, como Portugal tem uns vilarejos de 4 pessoas, né? Que essas pessoas pararam de ser atendidas, e pararam de ser atendidas assim, pararam de receber conta, pararam de receber, enfim, coisas muito essenciais, vamos dizer assim. Então, eu acho que até por isso um pouco essa gritaria de não quererem essa privatização dos nossos Correios também, não? Olha, eu não sei, esses países, a Europa, o nosso nível de informatização é maior do que o da Europa em tudo. Entendeu? As pessoas recebem conta, né? Isso praticamente acabou conta no papel, né? Eu não quero entrar no detalhe, tá, Regina? Eu só tô. Se você entrar, teve um dia, estava durante a pandemia, eu levei uma menina de ciência política para falar de umas coisas que eu organizava, e ela morou na Itália, estudava na Itália, ela é da UNB. Ela disse: olha, pessoal, vocês acham que qualquer município do Brasil, você entra no site do município, você tem estrutura administrativa do município, secretaria, praticamente qualquer município do Brasil. Você resolve coisas pela internet. Na Itália, nenhum tem. Nenhum. Na Itália, ela falava. A Itália não tem transparência nenhuma, os municípios, na internet. Então, assim, né, cada país... cara, sei lá por que Portugal precisa de correio estatal. No Brasil, essas coisas estatais, cá entre nós, né? Sejamos realistas, né? Quando os políticos querem ou estatizar alguma coisa ou manter estatal, é para atender eles próprios políticos, para ter cargo, para nomear. A gente sabe que é isso. Eles não querem atender a população. Ah, não, estou preocupado com a população, por isso tem que ser estatal. Não, eu quero poder nomear. Quando se tentou privatizar o aeroporto de Congonhas, foi exatamente isso que aconteceu, saiu em todos os jornais, que o Centrão não queria, porque tinha um monte de nomeação lá dentro. Ninguém quer atender ninguém bem, esquece, entendeu? Eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil não é isso. E aí você tem um caminho mais moderno. Você diz o seguinte: deixa o correio privado, né? E se você tiver que chegar nesses vilarejos, você vai subsidiar, né? Luz para todos, você subsidia. Né? O governo entra subsidiando chegar lá. Né? Para que ficar gastando energia com essas coisas? Esquece isso e olha, né, o futuro, entendeu? Não olha o passado. Porra, hoje já as entregas no Brasil são praticamente todas privadas, o Supremo abriu isso lá atrás. Né? Saneamento, né? As pessoas vêm reestatizando saneamento na Europa. Eu só vi assim, 2 cidades grandes fizeram isso, Berlim e Paris, na matéria da BBC, e mesmo assim a gente não sabe se foi Berlim inteiro e Paris inteiro, às vezes é um pedaço da cidade. Né? E às vezes deu problema mesmo. Né? Eu só estou dizendo assim, nós com saneamento estatal chegamos a atender 50% da população, que não eram os mais pobres. Tá? Os mais pobres continuam sem saneamento. Não é porque foi estatal é que chegou nos mais pobres. Aí você vai criar um novo marco, cujo objetivo é liberar o Estado para atender os mais pobres. Né?
E não deixe esse marco funcionar por 5, 10 anos, simplesmente para testar. Depois você pode, eventualmente, reestatizar. Não tem dogma com relação a isso. Né? A questão é o seguinte, como é que a gente faz para atender mais? Né? Hoje, a visão mais moderna é essa. Deixa os setores serem tocados privadamente e o governo vai fazer duas coisas. Ele vai fomentar, vai apoiar financeiramente, com maneiras ágeis, investindo em desenvolvimento tecnológico, investindo no risco que o privado não investe, e vai regular duramente, você criar uma tradição de uma regulação o mais impessoal possível, você tem que criar essa tradição. É difícil num país como o Brasil, um país todo que contato importa, que não sei o quê. Está aí, o presidente do Banco Central liga para o André Esteves e fica batendo papo. Quer dizer, você tem que criar essa tradição. Né? É um processo. Se você não começar e não tem... Sabe, o papel do Estado moderno é esse, o papel da iniciativa moderna privada moderna é essa. E aí você pensa no futuro. Pô, a Irlanda investiu, a Irlanda explodiu o desenvolvimento dos anos 90 para cá. Botou empresa lá dentro, botou tecnologia, começou a fazer coisa de tecnologia de ponta. Pegar exemplos mais próximos da gente, não a Coreia. O Brasil nunca vai ter uma Samsung, nunca vai ter uma Kia, muito dificilmente. Mas você pode ser uma Irlanda, né? Tentar reproduzir algo que está mais próximo da gente. Né? Mas aí você tem que ter foco, não adianta ficar pensando, como eu disse, né? Caricaturando em carta estatal. Né? Carta estatal não vai levar a gente para o país de renda alta. Tá? O Everton perguntou, né, a recuperação do que foi destruído. Olha, o Everton, eu tenho uma visão muito benigna da estruturação do Estado brasileiro. Tá? Eu acho que a expressão destruído é muito mais midiática do que real. Né? A máquina do Estado está lá. A gente tem uma burocracia sólida, a gente tem... Tá, você refazer isso é rápido, né? Não é complicado. Né? Olha, tem algo legítimo do governo Bolsonaro. Eu sempre dou o negócio do meio ambiente. Né? Tem países que fracassam e países que não fracassam. Né? O negócio do meio ambiente, aquele livro do Jared Diamond, Colapso, é muito interessante. O livro é de uma erudição inacreditável. Trata de Japão, Groenlândia, Austrália. Tem um capítulo que é sobre a República Dominicana e o Haiti. Eles ocupam a mesma ilha. Né? E tem uma fronteira de 300 quilômetros norte-sul. A República Dominicana teve um presidente dos anos 60, um cara que presidiu o país várias vezes, que era fã do meio ambiente. Ele criou um sistema gigantesco de parques nacionais. Então, você vê uma foto aérea da ilha, né, de satélite, né, você vê a República Dominicana super preservada. E o Haiti foi todo devastado, todo devastado. E o Jared Diamond atribui a isso o fracasso e o sucesso de um e de outro país. Tá? Então, são políticas. Você vê, na mesma ilha, um país foi numa direção, outro foi na outra. A gente pode ir na direção, o Brasil, é legítimo. Um governo eleito disse, vocês me elegeram para destruir a Amazônia. Você vai lá e destrói a Amazônia. Eu sou contra, mas pode acontecer do Brasil fazer isso. A gente não está livre disso. Né? O Bolsonaro colocou isso na agenda. Tá? Nós somos contra, repito. Eu sou contra, você é contra, todo mundo que está nesse grupo aqui é contra. Né? A gente acha que a gente vira um Haiti se destruir a Amazônia. A gente gostaria de ser uma República Dominicana que, inclusive, passou o Brasil em PIB per capita, diga-se de passagem. Tá? Então, é legítimo isso. Então, Bolsonaro, algumas políticas que eu fui eleito e prometi fazer isso e vou fazer. Né? Ele fez de forma perversa, necropolítica, a gente sabe. Né? Você pode fazer de uma maneira correta isso. E aí o Brasil pode fracassar. Agora, isso não significa que tenha se desmontado o aparato estatal brasileiro. O aparato estatal brasileiro é sólido. Né? Eu fiz, para você ter uma ideia, né, eu fiz uma pesquisa sobre fomento rural em 2018. Né? Bolsonaro tirou o recurso disso. Essa pesquisa talvez seja refeita agora. Então, já imediatamente, tomou posse, começou a funcionar. Então, existe muito essa visão, foi destruído, foi mudado a linha de política pública. Ela era uma linha que nós concordávamos e foi para uma linha que nós discordávamos. Mas tem um Estado que executa isso. Esse Estado está mantido. Essas carreiras estão mantidas. Né? O conhecimento, a massa crítica está mantido. Então, agora é só redirecionar para a direção que nos interessa. Isso é feito rapidamente. Né? Enfim, eu não vejo muita dificuldade nisso.
O Everton está aqui comentando sobre se o foco não deveria ser a recuperação daquilo que foi destruído, se isso em si já não é... Não, foi o que eu falei agora. Eu tinha lido, Cris, e respondi, aí ele botou aqui embaixo, obrigado. Ah, tá bom, tá bom. Eu estou aqui, desculpa, estou aqui tentando ajudar o ministro Zé Disseu a entrar, tá? Por favor, gente, vamos aí, joga essa bola, não deixa ela parada no campo, não. Tem que ter jogo. Vou voltar para o assunto das estatais, então. Ricardo, Porque o nosso contrato também de telecom dos celulares, teoricamente, nós pagaríamos a cobertura nas áreas de menor cobertura, né? E isso não acontece muito na prática também, né? Tem diversas regiões que você está com o seu celular, ele está lá G, ele não está nem 3G. Ô, Regina, enfim, está errado, é um absurdo, né? Agora, assim, eu não acho que seja porque é privado ou estatal, Você acha que o entendeu? problema é porque não tem regulação, então? Tem que ter, tem que criar, sabe? É isso que eu digo, tem que ter foco. Vamos no foco das coisas, cara, para onde o mundo está indo, entendeu? Então tem que ter regulação, tem que ter reivindicação. Aí depende da sociedade também. Porque essa também do trem aqui de São Paulo, fugiu o nome dela. Isso eu não sei como não tiraram a concessão ainda, né? Eu acho que você está acompanhando, né? Que ele Você não vai resolver, Regina, de cima para baixo. Entendeu? O que eu chamo de cima para baixo? Se a sociedade não se mobiliza, não vai lá pressionar, também não resolve, né? Não dá para. Então, pô. Mas, ó, eu sou do movimento SOS Parque da Água Branca desde 2010, né? E o Dória enfiou numa regulação da Alesp, junto com o ICMS, a concessão do Vila Lobos, Cândido Portinari e Parque da Água Branca. Por essência, já são. O Portinari e o Vila Lobos são colados, são iguais, idênticos, tem só uma cerca separando aí, né? Então, faz sentido. Agora, o Parque da Água Branca, meu Deus do céu, tem toda uma história com a cidade de São Paulo, está interligado com a história do Parque do Ibirapuera, enfim, teve uma essência rural, é tudo completamente diferente. Tinha uma série de aparelhos do Estado, por exemplo, Museu Geológico do Estado de São Paulo, o museu era lá dentro, era gratuito, então você tinha já um circuito de escolas que se mobilizavam para levar seus alunos ali, ou quem frequentava o parque. Tinha a Lila Covas, quando foi presidente do Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, ela criou milhões de atividades para os idosos, né? Então, tinha desde atividades físicas, atividades culturais, enfim. Tiraram tudo, eles foram desmobilizando tudo de lá de dentro, só não tiraram todas as galinhas e todos os gatos, porque é muito, né? E concessionaram por 30 anos, né? Aí eu participei até da reunião do conselho essa semana, e eles simplesmente fizeram o seguinte: você tem no conselho os representantes da sociedade civil, né? Eles começaram a reunião dizendo que poderiam participar outras pessoas da sociedade civil. Aí, na hora que a reunião começou, eles disseram assim: essas pessoas têm que sentar para fora da mesa. Aí só tinha uma conselheira que representava a sociedade civil ali, né? E foi uma concessão assim que a gente participou de todo o processo, fizeram audiência pública online, porque estava na pandemia, então já deveria ter sido interrompida a concessão por isso, né? Porque a sociedade civil não consegue participar da mesma maneira. Os prazos, a gente lia todas as documentações da proposta, quando a gente levantava, elencava zilhões de pontos, né? Que a gente contestava ali do que seria o contrato. Não vinha assim aquela resposta educadíssima, fazia reunião para dizer que recebeu, né? Mas nunca se respondia a nenhum ponto, né? Então, essa que eu acho que a gente precisa discutir mais isso, além da regulação. Eu acho que desde lá de trás, do que vai se concessionar, de que modelo vai se concessionar, e depois, claro, os órgãos reguladores de verdade fiscalizando, como era com a concessão de rodovias, quando eles assumiram aqui no estado, que aquilo foi bem feito, foi o Michel Poussarin, que acho que era até colega de vocês de GV, né? Ele que montou, era um modelo muito bem feito, assim, eu participei uns anos na Vioeste, e o poder concedente era muito rigoroso, e os concessionários tinham medo do poder concedente, sabe? Aí eu acho que funciona, né? Tanto é que você vê Sistema Castelo Raposo, Nova Dutra, eles são bem feitos, né? Não, veja só, as coisas não são perfeitas, mas o que eu acho, quando você traz um problema desse, você traz um problema que é do jogo, entendeu? Bacana, é isso aí, tem que pressionar, vai lá, chiar, aí vai entrar no Ministério Público, é a própria divisão de poderes que vai funcionar, né? Enfim, eu
eu não vou moralizar, né? Eu só estou achando assim, eu só estou preocupado, né? Por isso que eu disse aí, né? Eu não tenho, né? O Felipe fez aquela pergunta, né? Eu acho que, né, os dois lados contribuem para o país ficar. Você não tem um líder, por isso que eu digo, vai ser uma coisa aleatória, tá? Você não tem um líder que diga, vamos seguir esse caminho aqui, vamos tirar o país da armadilha da renda média, né? Eu não vejo esse líder, não é Lula, ele já nesses 100 dias deu esse sinal, a não ser que seja uma coisa aleatória, cai na mesa deles, porra, vamos aqui, vamos, e aí você tem que criar um incentivo, não é assim, as pessoas dizem, não, mas se começou a fazer isso e parou, né? Para ter persistência tem que fazer um grupo, né? Um grupo de empresários, um setor empresarial, que nem o Bolsa Família, o Bolsonaro não acabou com o Bolsa Família, ele sabe que se acabasse ia ser ruim para ele, né? Então você tem que ter um grupo que cria aquele interesse e o presidente vai mudando, esquerda e direita, vai ter sempre alternância, e ele não vai acabar com aquilo, porque vai ser ruim para o país, vai ser ruim para ele, né? Não adianta você botar na lei, né? Vamos fazer a Embraer e todos os filhotes da Embraer. Eu gosto muito do exemplo da Embraer, da WEG, né? Você pega aí as 20 empresas brasileiras listadas em bolsa, as 20 primeiras, e investe nelas. Não tem que inventar moda, inventar coisa nova, construir plataforma, não sei o quê. Pega as 20 primeiras e, porra, vamos exportar mais, vamos fazer um sistema de inovação em cima de vocês, vamos, sei lá, algo por aí, não tem que tentar inventar a roda, entendeu? É fazer o simples, né? E essas 20 empresas vão dar mais filhotes, que vão ter outras 20, que vão ter outras 20. Você põe um sistema de inovação ligando universidades a elas, cria metas, punições, vai ter que ser exportadora. Não tem muito o que fazer. Agora, você vê alguém preocupado com isso? Eu não vejo, né? O Alckmin não né? Não vai ser, entendeu? Então vai ser uma coisa aleatória. Alguém que sentar naquela cadeira um dia talvez tenha essa ideia e diga, pô, vamos seguir isso aqui. Você não vê na esquerda e na direita ninguém pensando assim. Então, é uma obra coletiva, né? E aí, esses mais, né, eu digo os militantes da esquerda, porque eu tenho tido mais contato agora, os militantes da esquerda têm essa visão muito retrógrada, de ficar coisinha pequenininha, vai privatizar os Correios. Cara, porra, isso não leva a nada, né? Tem que gastar energia em outra coisa, entendeu? Com muita dificuldade aqui de conseguir avançar com o convite. Não há dúvida, dificuldade em articulação política, mas como fazer novo equilíbrio entre poder legislativo e executivo? Como conciliar o discurso de campanha? O Everton, o Lula é bom nisso. Ele sabe disso, ele gosta, pelo menos, eu estou falando do Lula do primeiro e segundo mandato, ele gosta da política, ele gosta de política. Ele punha todos aqueles políticos no avião presidencial, levava, batia foto. Eu não sei se ele está com saco de fazer isso de novo, entendeu? Mas, né, político é atendido de diversas maneiras, né? Batendo a foto, porque para o político, né, um deputado, viajar com Lula no avião presidencial, numa viagem regional, bater foto com ele é importante, porque o político vai levar no Estado, vai mostrar para o prefeito que teve com Lula, né? Tudo é moeda política, né? E liberar um recursinho, né, do orçamento a mais do que ele já tinha, dar acesso a um grupo de prefeitos, a um ministério, conseguir uma nomeação que ele queria. Então, assim, não é difícil, né? E dá para conciliar. Nenhum Congresso, Arthur Lira, presidente do Senado, presidente da Câmara, eles não querem brigar com o presidente da República. Querem dar sua opinião. Muitas vezes o Congresso aperfeiçoa as propostas que saem do Executivo. Mas, assim, é fácil, né, ter essa maioria. Agora, precisa atender. Aí, Everton, o que a gente pode dizer, assim, que é uma queixa, vai ser sempre, tá? Aí teria que saber, né, o que procede, o que não procede, mas é uma queixa dos aliados do PT, que o PT chega no governo e quer tudo para ele. Então, por exemplo, a Conab estava no Ministério da Agricultura e Pecuária. Aí o PT retirou a Conab do Ministério da Agricultura e Pecuária e nomeou alguém do PT. Foi aquele cara Edgar Preto, lá do Rio Grande do Sul. O ministro da Agricultura fica quieto, né? Mas entre eles, a reclamação está lá. Por que tirou a Conab? Eu queria nomear. Então, você vai pegando, tem muita coisa assim, tá? E aí, de fato, né, em algum momento, pode ser que o Congresso
não quer votar contra por votar contra, né? A maioria quer votar contra para conseguir algo do governo. Então, eu vou derrotar o governo e depois eu vou bater na porta e dizer, não, eu posso te dar a vitória, mas você tem que nos atender. É assim que funciona a política no Brasil. Tá? Vem funcionando, apesar de toda a radicalização bolsonarista. É diferente dos Estados Unidos, que o cara não vota e acabou. Mas aqui não. Aqui você vota contra para aumentar seu poder de barganha, para o governo ceder para você. O Zé está pedindo para eu te perguntar, Alberto, sobre a hipótese de de sucessão em 2026 sem Lula. Olha, a hipótese básica eu já falei, é com Lula, né? E sem Lula vai ser alguém do PT. Aí o PT vai ter que. Não, o PT vai ter candidato. Né? Todo partido grande como o PT, no mundo inteiro, isso é meio que uma lógica de sociologia das organizações, ele precisa ter candidato. O PSDB, até nos seus estertores, precisou ter candidato. Por quê? Porque você mantém o partido unido. O partido fica unido em torno do candidato. Se você não tem candidato, o partido racha, cada um vai para um lado, né, regiões. Né? Então, é fundamental para a sobrevivência de um partido grande ter candidato. Partido pequeno não precisa. Né? Então, assim, o PT terá candidato. A questão é quem será o candidato. E aí, isso não considero. As pessoas acham pela mídia, Haddad. Não é assim. As coisas não funcionam assim. Né? O fato de ter um mais midiático, ter um que tem uma importância maior num cargo governamental, ministerial, ministro mais poderoso, não significa necessariamente que seria ele o candidato. Haveria disputa interna, teria que se levar em consideração elementos regionais, né? Tem estados, né? O Nordeste tem o peso que tem eleitoral, tem pessoas que são mais aceitas dentro do partido, junto aos militantes, aos dirigentes partidários. Então, teria uma longa disputa interna, né? Que seria arbitrada, obviamente, por Lula, né? Ao fim e ao cabo, depois de ouvir muita gente, ele acabaria escolhendo o candidato. Né? E dentro dessas negociações, não um pedaço como era no PRI, né? E talvez como tenha sido na candidatura de Dilma. Né? Talvez tenha tido algum aprendizado disso aí. E aí não é tão favorito, quer dizer, toda a literatura de ciência política mostra, né, econometricamente, né, que você disputar a reeleição, o favoritismo é gigantesco. Você indicar o sucessor despenca o favoritismo. Tá? Tem uma... O Coriolano está aqui pegando uma carona na pergunta. O que falta ao governo para ser eficiente na articulação política face às críticas de Lira e de outros políticos relevantes? Qual é o ministro eficaz nesta ponte com o Congresso Nacional? Eu acho que hoje é tudo muito na dependência de Lula. Né? Eu considero assim, o PT nunca teve tanto político experiente no governo. Né? Pega 2002 e pega agora. Ex-governadores de 2 mandatos, o Wellington, Rui Costa, Camilo Santana, Jacques Wagner, a qualquer momento poderia ir para o governo, pode ir. Né? É muita gente muito experiente, né, que ele não tinha no passado. O próprio Haddad foi prefeito de São Paulo. Né? O PT nunca teve tanto político experiente, tantos quadros bem formados na administração pública. Então, assim, não falta. Isso não falta. Né? É gente que é capaz de fazer política. Toda essa turma teve, né, secretários de Estado, coordenou equipes. É uma experiência invejável. Agora, a questão é que vai sempre cair no gabinete de Lula. Né? Então, a pergunta do Coriolano é um pouco assim. Lula disse em algum momento, até, acho que antes de tomar posse, logo no início agora do governo, que o ministro da Economia era ele. Ele falou isso. Né? E o ministro da Articulação Política também é ele. Né? Ele que vai dar a palavra final, por exemplo, para as demandas, porque o Alexandre Padilha conversa com os parlamentares, anota as demandas. Quem é que atende as demandas? Alexandre Padilha? Não, é Lula. Lula que vai dizer, olha, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui. Vamos... Ele tem que sentar e fazer isso.
Silvio Almeida, o bom candidato, não, é partidário. Tá? Eu não gostaria, né, Regina, de discutir se é bom ou mau o candidato, mas assim, não tem chance, né? Porque é alguém que passa dentro da estrutura do partido. Né, alguém que tenha experiência. Imagina, o que é ser político, né? O que é ser petista? O cara está há 20 anos, eles estão há 20 anos convivendo entre eles. Né? Silvio Almeida não, passou a conviver agora, né? Num ministério que tem pouco recurso, ele tem lá, ele é bom de aparição pública, bom de discurso, tem um valor simbólico, mas não está enfronhado na política, não está enfronhado há 20 anos na política. Então, assim, não é uma coisa dentro de um partido como o PT, isso é relevante demais. Né? São redes de relações, negociações, conversas. Né? Então, você, né, já celebrou acordos, cumpriu, descumpriu, cada um tem uma visão, uma imagem um do outro. Você está lá no meio. Né? Então, vai sair desse meio o candidato. Inclusive, né, foi um grande erro Dilma não ter saído desse meio. Dilma não saiu desse meio, deu no que deu. Com certeza. Pessoal, a gente vai já caminhar para os encerramentos, então, última rodada de perguntas. Essa foi uma ponderada e excelente avaliação, viu, Roberto? Não sei se concordo com tudo. Não é. Ninguém vai concordar com tudo nunca. Tem aqui uma pergunta da Regina, que eu esqueci de fazer aqui, que ela está perguntando se em 8 anos, não em 4, o Silvio de Almeida seria um bom candidato. E depois do Coriolano, você não acha que é necessário ter um ministro que possa, eventualmente, pôr em xeque posicionamentos de Lula? Essa centralização não pode travar o governo? Isso é bom, Coriolano. Olha, o da Regina até falei de 4, mas vale para 8 também, na minha fala. O do Cori é o seguinte, essa pergunta do Cori me lembra uma coisa que muita gente tem falado aí na mídia, né? Já diminuiu. O primeiro Lula, ele teve com ele gente que construiu o partido junto com ele, né? Que foi colega dele por muito tempo. José Dirceu, Guxiquem, muito importante, né? Vários ali que sentavam com Lula, com todo respeito, o presidente da República sempre hierarquicamente está acima de qualquer ministro ou de qualquer auxiliar, mas era gente que tinha condições de, né, no privado, dizer para Lula, olha, o senhor acha que isso aqui realmente está na direção certa? Não seria o caso de mudar? Né? Então, ele tinha um Estado maior ali que o olhava, repito, não de igual para igual, nunca é com o presidente da República, mas olhava quase de igual para igual. Hoje você não tem ninguém. Né? Essa construção não é viável hoje. Por quê? Tem um cara que veio da Bahia, né? Rui Costa, né? Que nunca foi de um convívio tão próximo quanto esses do primeiro mandato. Né? E aí ele põe no ministério. Rui Costa assume uma posição super importante nacional, a primeira na vida, deve a Lula. Alexandre Padilha, deve a Lula, né? E todos eles. Então, eles terão muita dificuldade de falar de igual para igual, ou quase de igual para igual com o Lula. Né? Eles vão ficar tateando. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, né, que ninguém tocou, mas, né, acabou de me ocorrer, que esse papel da Janja, que é um pouco esquisito, eu acho até que mudou, tá, no último um mês e meio, né, eu acho que ela diminuiu a visibilidade dela. Tá? Teve alguma mudança interna, Lula. Então, os ministros têm medo também dela. Sei lá, o Lula mudou. Né? Antes ele não queria a dona Marisa com protagonismo, hoje ele aceita a Janja com protagonismo. Né? Não sei se tem a ver com a idade, né? Dane-se, deixa isso para lá. Pode ser uma coisa desse tipo. Eu não acho bom, né? De novo, porque ela não está enfronhada na política, newcomer, né? É um relacionamento de ordem pessoal. Teve uma imagem que eu achei muito ruim quando teve aquele 8 de janeiro, que aí o Lula fez aquele ato simbólico com políticos atravessando ali a Praça dos Três Poderes, saindo do Palácio Planalto, indo em direção ao Supremo Tribunal Federal. Só tinha político, com exceção da Janja. Você pega aquele filme, aquela foto, então você se pergunta assim, esse ato é um ato simbólico de político para político. Tem uma pessoa lá dentro que não é política, ela só está lá porque é esposa do presidente. É meio patético isso.
né? Eu acho que sinaliza mal para os políticos, para a sociedade. Né? Eu vejo muitas mulheres de esquerda dizendo não, mas ela mostra o protagonismo da mulher. Cara, nem isso mostra. Poxa, eu já vi várias imagens dela com Lula dando entrevistas coletivas no Palácio Planalto, ela sentada do lado esquerdo de Lula, servindo café para o Lula, servindo bolinho para o Lula, está fazendo o papel da mulher tradicional. Né? Então, assim, nem isso, né, ajuda. E aí cria ruído com os políticos. Andou aparecendo agora na mídia essa semana, Rui Costa com ela. Né? Tá todo mundo quietinho, né? Tá todo mundo quietinho, ninguém vai peitar o Lula, falar mal da Janja, etc. Deixa o Lula se dar conta. Mas, sei lá, eu acho, né, uma coisa um pouco estranha. Né? Você pode ter um papel de protagonista, sim, pode ter um cargo importante, tocar um projeto. Né? Esse papel informal é um papel que deixa o mundo político desconfortável, isso não tem a menor dúvida. Tá? Com certeza. Bom, desculpa, Everton, não entendi aqui, são... Vou falar que é mais fácil, é que eu errei aqui. Eu acho que no frigir dos ovos, aí, esses 100 dias, aí, ia falar 100 anos, foi a manutenção da democracia, né, que a gente conseguiu. Porque não sei até que. Eu queria entender a sua interpretação do episódio de 8 de janeiro, né, até onde ele poderia ter ido, né? E eu acho que foi o grande marco, realmente, desses 100 dias para a gente aqui, eu, pelo menos, que é amante da democracia, né? Queria entender como é que você pensa aquela data lá. O Everton, eu tenho uma visão que o mundo institucional tem uma inércia muito grande. Né? Eu sei que a nossa vida é muito influenciada mediaticamente, né? Mas, assim, aquela coisa lá do Capitólio nos Estados Unidos, 8 de janeiro aqui, eu não acho coisas sérias do ponto de vista da ameaça institucional. É normal que o político faça a leitura, o Lula tem que ir para a mídia e dizer não, está ameaçado, não, olhando friamente. Né? Está lá, né? Tem um sistema jurídico, um sistema... Né? Vai funcionar, eles podem destruir, podem tocar fogo no Palácio Planalto, tocar fogo, virar cinzas o Congresso Nacional, no dia seguinte vai funcionar. Né? Porque tem uma estruturação, né? Não é uma coisa que... Né? Tem uma estruturação institucional muito sólida, que tem uma inércia, né? É um trem, né? As instituições são um trem, você passa na frente, ele atropela, entendeu? O trem pode até, de vez em quando, andar devagarzinho, às vezes anda mais rápido, mas é uma inércia monumental, né? Você não muda isso. É compreensível, você, para vender jornal, tem que dizer que foi uma ameaça, né? Para conseguir clique, tem que dizer que foi uma ameaça, os políticos, para conseguir apoio, tem que dizer que foi uma ameaça, vai do jogo. Né? Mas você olhando de fora, né, como analista, né, tudo vai estar de pé no dia seguinte e o país continua. Né? Eu acho que a reeleição do Bolsonaro teria um problema, porque ele seria reeleito por conta da melhora econômica que ele proporcionou com todas aquelas benesses, né, de fim de mandato, mas seria lido, né, pelo sistema político como, né, digamos assim, uma carta branca para ir fechando o regime. Né? Então, a reeleição de Bolsonaro teria sido uma ameaça real, não o 8 de janeiro. Né? E teria sido uma ameaça real, e hoje, certamente, o Congresso estaria discutindo com um certo grau de seriedade e de possibilidade aumentar o número de ministros supremos, que seria um problemaço, tá? Todos nomeados por Bolsonaro. Então, ali estaria a ameaça, né? Mas ela não existe agora. E eu até, parece que começa a ser discutido você colocar mandato fixo, né, em anos para ministro supremo, porque agora, inclusive nos Estados Unidos também, né, todo lugar se tornou estratégia de você botar super jovem, figuras muito jovens para ficar muito tempo lá. Nos Estados Unidos não tem nem idade, né, é morte. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Talvez seja um limite importante, né? Estão falando em 10 anos, 12 anos. Né? Lula deve estar imaginando, não esse primeiro, estão dizendo que vai ser o Zanin, mas todo mundo está buzinando no ouvido dele. Põe alguém super jovem, porque vai ficar muitos anos lá dentro. Né? Isso virou moeda política importante.
Então, talvez colocar o mandato seja importante. Eu acho que a ameaça teria sido a reeleição de Bolsonaro. Não acho que foi uma ameaça séria o 8 de janeiro. Tá? Maravilha. Alberto, última palavra para a gente encerrar esse encontro de hoje. Queria te agradecer muito. Maravilhoso. Uma última palavra sua. Não, a última palavra é o seguinte: senti falta do Zé Márcio fazer uma pergunta, fazer uma intervenção. Porra, a última palavra tem que ser do Zé Márcio. Já vi que ele conectou e não ficou prestando atenção. Né? Não, ele ficou sim, Alberto, deixa eu te falar, ele está aqui no WhatsApp comigo, vou até copiar aqui e colar para você, dizendo, olha, no final verbaliza meus agradecimentos ao Alberto e reitera que estou sem som. Não sei por que estou sem som. Agora está explicado, agora está explicado. Não, olha, valeu, Cris. A gente pode, de vez em quando, fazer essa conversa, avaliar 6 meses, sei lá. É uma discussão que todo mundo gosta, política, né? E aquilo que você falou, ninguém vai concordar com tudo, né? Você sempre pode ter ângulos muito diferentes, né? Mas, né? E é legal, né? Eu acho que é bem legal. Mas eu acho que fica aqui uma mensagem, não sei se você concorda, pelo menos do que eu entendi, enfim, dessa conversa toda, é de que a gente tem um ganho em função do potencial do que seria. Sim. Mas criticamente olhando, você tem alguns avanços, poderia ser melhor, está faltando um bom desenho, né? E tem uma preocupação de que o governo tenha perdido nesses 100 dias aí uma possibilidade de emplacar agendas e pautas que seriam substantivas para encaminhar nesses 4 anos. Eu acho que é isso, Cris. Eu acho que a sua crítica, a minha crítica, todo mundo que está aqui, é uma crítica de dentro, né? Uma crítica de quem tem acesso ao governo. É uma crítica de quem quer o melhor para o governo. Né? Não é uma crítica de oposicionista. Né? É quase que... não é nem uma crítica, é quase que um lamento de não fazer algumas coisas. Né? Eu não diria nem chegaria a tanto, sabe, Alberto? Eu diria que nós somos todos aqui apaixonados pelo país. É isso. Né? A gente torce para que dê certo, né? A gente torce para a gente ter uma expectativa aí de crescimento, né? De retomada, de oportunidades, enfim. Eu não sei até que ponto os políticos são tão apaixonados pelo país quanto a gente, entendeu? Não estou dizendo que eles não gostam, eles estão lá, estão atendendo, a vocação é pública, mas eu acho que eles são mais apaixonados pelo poder do que pelo país. Bom, uma coisa importante, essa apresentação foi gravada, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube, a menos que alguém tenha algo contrário, a gente vai tornar público essa conversa, tá bom? Então é isso, eu queria agradecer em meu nome, agradecer em nome do José Márcio, que está aqui autoritariamente sem fala, tentei liberar a agenda, infelizmente o ministro Zé Disseu não conseguiu entrar, a gente espera contar com ele numa próxima oportunidade, e é isso. Obrigada, gente, por estar com a gente hoje. Tchau, tchau.